Senhor, meu amado, pastor Marcelino aqui novamente. Vamos para mais um estudo nessa manhã aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o livro do Gênesis. Gênesis, o início de toda a criação, o início de toda a humanidade, início de tudo que o Senhor fez. E aqui eu quero falar aqui sobre a maldade da humanidade e o dilúvio, tá bom? Em Gênesis capítulo 6, em diante, diz assim, ó, 6, versículo 1. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si todas as quais escolheram. Aqui eu quero dar uma paradinha aqui antes do dilúvio, e existem duas interpretações aqui sobre esse casamento misto, filhas de Deus e filhos dos homens, certo? Filhos de Deus e filhos dos homens são duas das principais interpretações para esse texto. Os filhos de Deus refere-se à linhagem piedosa de Sete, e filhos dos homens, à linhagem de Caim. Muitos escritores dizem que eram os anjos que desceram e casaram com as filhas dos homens aqui. Essa interpretação não procede, porque o próprio Jesus diz que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Os anjos são assexuados, não produzem sexo. Anjo não procria, tá? A mesma quantidade que foi feita nos céus por Deus existe até agora, tá certo? Então, essa interpretação não procede. Então, veja bem, temos que tomar muito cuidado com algumas falsas interpretações, tá certo? Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a malícia dos homens se multiplicara sobre a terra, e que todo o intuito do pensamento do seu coração era amar continuamente. Irmão, veja bem, irmão, a humanidade hoje está terrivelmente, pai, só tem maldade, pai contra filho, filho contra pai, é tanta coisa má. Isso não é de agora, já vem de 2000 anos atrás. Olha aqui, ó, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a malícia dos homens era má continuamente. O homem cobiça a mulher do outro, a mulher cobiça o homem do outro, um cobiça o outro e acha que tudo isso é normal. Deus não se agrada disso, Deus não se agrada disso, tá? Olha aqui, ó. Devido a esta infestação, o mal começou o mesmo processo nos pensamentos, incorporou a vida do ser humano. Tratava-se uma ação contínua do mal, tá? O intuito dos pensamentos do seu coração era continuamente mal. Era mal. O homem não sabia pensar coisa boa, pensava mal. O que aconteceu? Versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. Veja bem, irmão, olha, veja bem. Deus não muda com respeito à sua natureza. Entretanto, o fato de o Senhor se arrepender demonstra a verdade que Deus, em coerência e sua imutabilidade, assumiu uma mudança de posição. Esse arrependeu-se quer dizer assim, que Deus mudou de atitude por causa do homem. Deus pode mudar de atitude dizendo assim, eu vou te fazer mal. Aí você se arrepende, Deus faz o bem. Então não é que Deus se arrependeu porque ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer, tá? Então Deus mudou de atitude. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mandou Jonas para lá. Jonas foi, falou da palavra de Deus, o povo se converteu, Deus se arrependeu de ter dito que ia destruir Sodoma e não vai destruir mais. Quer dizer, Deus mudou de atitude, tá bom? É isso que eu quero que você entenda. A onisciência de Deus já sabe o que vai acontecer nas nossas vidas, tá certo? Então vamos lá. Continuemos aqui, versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Destruirei, estou lendo a Bíblia aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Destruirei o Senhor, disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. A maldade do homem se converteu num ponto tão grande que Deus tomou essa decisão, tá? Vou destruir desde o homem até o animal, até o réptil, as aves do céu, porque me arrependo de os haver tido feito, tá? Olha aqui, bom, Deus se arrependeu do homem em pouco tempo. Bom, ninguém é bonzinho aqui na terra. As pessoas dizem, eu não preciso de Jesus porque sou bonzinho. Não, ninguém é bom aqui na terra. Bom é Deus, bom é Deus.
Tá? O próprio Jesus disse isso. Um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é só Deus que está no céu, porque Deus poderia não ter enviado o seu filho aqui na terra e, no entanto, ele enviou para a salvação da humanidade. Então, Deus é bom sim. E calavassurianda. Deus é bom sim, tá? A sua bondade estende-se de geração em geração, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vou destruir tudo. O reino animal foi feito para o homem, e se o homem se destrói, não há mais razão de haver o reino animal. Para existir de animal, portanto, deve ser destruído também. Deus disse que ia destruir o homem e todo o reino animal. Tá certo? Tá certo? Agora, porém, aqui no versículo 8 tem uma benção aqui, ó. Noé, porém, achou graça diante dos olhos de Deus, tá? Então, a graça se refere à bondade de Deus. Noé achou graça. Noé foi varão justo e perfeito na sua geração. Noé foi justificado por Deus, tá certo? Graças a Deus. Noé andava com Deus, tá bom? Vamos continuar na parte 2 desse versículo aqui para entendermos mais sobre o dilúvio, tá bom? Deus abençoe.